É importante que a UNITA se pronuncie, é importante que a UNITA responsabilize os cidadãos ou os ex-militares que estavam por detrás do esconderismo desse mesmo armamento, e é importante que a UNITA traga um comunicado de imprensa e deve repudiar o ato, porque nós não estamos no gato e o rato, enquanto uns estão a desminar, outros ainda estão a guardar armamento. Eu considero normal encontrarem-se paiós num país com 1.246.700 km². Uma guerra de 9 anos que deu-se num continente. Estamos ainda a encontrar vestígios da guerra. Por que uma guerra que durou 41 anos dentro de um país não se pode encontrar vestígios? Portanto, é muito triste vermos esse tipo de notícia na medida em que o país está à busca de esforço, de financiamento para poder desminar Angola toda. Aliás, no primeiro ponto nós falamos sobre a desminagem do país todo. Eu penso de que foi um ato primeiro corajoso do governo angolano de poder trazer essas informações. Foi também um ato de coragem à televisão pública de Angola de trazer essas informações, mas também entendo de que é preciso que o Partido UNITA deve trazer aqui uma informação, o seu comitê permanente, ou mesmo o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior, deve reprovar o ato. Primeiro é que nós estamos na ênfase de desminar Angola, não podemos mais ter, aliás, fala-se de extinta, é um grupo armado, um ex-grupo armado da UNITA, que provavelmente tinham esses objetos ou essas armas de fogo escondidas. Por que razão tinham estas armas de fogo? São desconhecidas as razões, mas o facto é de que, se nós estamos a lutar ainda com a reconciliação nacional, e é o mesmo partido UNITA que diz que Angola não quer se reconciliar, e é o mesmo partido que ainda tem alguns indivíduos, porque é importante aqui nós desassociarmos o ato com o Partido UNITA, porque muitas das vezes pode ser aqui determinados indivíduos que entendam que devem ter ainda armas. E ter armas, e, aliás, o governo angolano já tinha um projeto de desarmamento a nível nacional. E este projeto do desarmamento a nível nacional tinham esses efetivos, ou esses ex-efetivos, a amabilidade de poder entregar ao governo angolano. Portanto, eu entendo que é um ato muito triste de acontecer, triste de ver, mas é importante dizer que a ex-fala já teve o seu momento. Aliás, foram todos agrupados nas Forças Armadas, agora que é as FA. Portanto, eu penso de que nós não estamos mais no momento de termos armas de guerra, armas de fogo. Eu penso que nós estamos numa fase, aliás, há pouco tempo mesmo o senhor presidente João Lourenço, desde o período da manhã, dedicou o seu tempo para homenagear e condecorar vários cidadãos, inclusive também do Partido UNITA. Tiveram lá ser condecorados. Portanto, é um ato nobre do presidente João Lourenço. É um motivo de que está aqui a trazer e dar a mão à palmatória de que a reconciliação em Angola deve ser um facto. Aliás, a reconciliação em Angola, eu tenho dito que este processo começou em 2002, quando o senhor presidente emérito Eduardo Santos disse que é importante negociarmos a paz. Nem mais um tiro. Vai negociar a paz com quem? Com os que estão ainda em vida, mesmo sem forças para poder negociar, mesmo sem legitimidade de negociar. Mas entendeu o presidente emérito que deveria negociar a paz com a UNITA, porque a UNITA naquela altura já estava fragilizada.
mesmo fragilizada. É só ver que o presidente José Eduardo Chão disse, não, vamos negociar mesmo com eles. São angolanos. E se são angolanos, nós devemos conversar como angolanos. Razão pela qual, no dia 4 de abril, nós tivemos então a paz negociado pelo governo angolano e negociado pela UNITA. Portanto, eu penso que é importante que a UNITA se pronuncie, é importante que a UNITA responsabilize os cidadãos ou os ex-militares que estavam por detrás do esconderismo desse mesmo armamento, e é importante que a UNITA traga um comunicado de imprensa e deve repudiar o ato, porque nós não estamos no gato e o rato, enquanto uns estão a desminar, outros ainda estão a guardar armamento. Eu penso que não é o foco do governo angolano, e também acredito que não é o foco da UNITA, porque quem quer chegar ao poder não pode encontrar a terra ainda minada. Quem quer chegar ao poder deve continuar com o projeto do partido que estava no poder. Portanto, espero que a TPA teve muito bem em trazer essas informações. Agora esperemos nós então aquilo que será a reação da UNITA. Mas é verdade que se diga, aquilo que arrepia na UNITA, a UNITA nunca traz como informação. Como aferir se efetivamente as armas encontradas naqueles buracos, não é verdade, pertencem às extintas Forças Armadas de Libertação de Angola, fala, extinto braço armado do nosso partido. Como aferir? Como? Primeira questão. Segunda, este país teve, de 61 a 75, 14 anos de guerra de libertação anticolonial. Este país teve 16 anos de resistência ou seja, de resistência anticomunista ou russo-cubana. Portanto, a resistência de 75-76 até a assinatura dos acordos, pelo menos de Nova York, 1988, outubro a dezembro de 88. Portanto, nós caracterizamos como a guerra contra a resistência anti-imperialista russo-cubana. Estavam aqui estacionadas no nosso país forças estrangeiras, não é verdade? Portanto, russas e cubanas a protegerem um regime monolítico, de partido único, de economia planificada, um regime que combatia outras forças, outros saberes e outros pensares. Um regime cuja doutrina assentava no seguinte: ao inimigo nenhum palmo da nossa terra. E tratava de inimigo quem? Portanto, a FNLA na altura e a UNITA. A UNITA só resistiu por isso, porque entendemos que para além de Angola nós não temos outra pátria. Portanto, lutamos por um lugar no nosso país, por um lugar na nossa terra. Depois houve o conflito pós-Bicesse, decorrente da má condução do processo eleitoral de 1992, que durou 10 anos, 1992 a 2002. Significa que este país teve, para além dos 14 anos de luta anticolonial, luta armada anticolonial, mais 27 anos de guerra civil, totalizando cerca de 41 anos de guerra, de luta armada. Eu considero normal encontrarem-se paiós num país com 1.246.700 km², que teve um conflito armado de 41 anos. Encontrar paiós. A Guerra Mundial ocorreu 1914, 1919. Né? Depois, 1939 a 1945, salvo erro. Não é isso. Até hoje, encontram-se vestígios de uma guerra que durou cerca de 9 anos.
Até hoje encontram-se materiais obsoletos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que deu-se num continente. Uma guerra de 9 anos que deu-se num continente. Estamos ainda a encontrar vestígios da guerra. Por que uma guerra que durou 27 anos, 27 anos não, 41 anos, dentro de um país, não se podem encontrar vestígios? O que é que está na base daquela notícia? Permita ainda, para lhe ajudar. Calma, o problema não é o vestígio. Um momento só, permita só. Não, eu vou chegar lá. Sim. Eu penso que é normal encontrarmos. Segundo, e ainda nesta cena, nós a UNITA, aceitamos fazer reconciliação nacional e genuína a 4 de abril de 2002. Nós colocamos à disposição do governo de Angola os nossos mais competentes quadros militares. Nós colocamos à disposição do governo de Angola os nossos mais competentes médicos e enfermeiros. Nós colocamos à disposição do governo de Angola os nossos mais competentes professores e operários. Tudo que trouxemos do tempo da resistência, colocamos à disposição do governo de Angola. Porque, para nós, a paz é vital para Angola e para os angolanos. Nós que conhecemos a guerra, nós que vivemos as alturas da guerra, sabemos o quão atroz é a guerra. E para a guerra nunca mais. Portanto, o que levaria a UNITA a não fazer declaração de paiós? Os tais quadros que devem fazer declaração de paiós, se há mesmo essa necessidade de fazer declaração de paiós, são quadros das Forças Armadas Angolanas. Já não são quadros da UNITA. Deixaram de ser quadros da UNITA a partir da altura que assinamos o Acordos de Entendimento do Luena. E toda a responsabilidade passou para o governo. O trabalho hoje é de continuarmos o processo de desmobilização, portanto, de outros quadros militares. Mas os principais, os mais importantes quadros militares, outrora da UNITA, hoje estão todos à disposição do governo. Então não cobrem a UNITA comunicado de imprensa, porque não temos nada a ver, não sabemos, não é nossa responsabilidade. Somos um partido completamente civil e somos atores fundamentais, tal como fomos ontem para o alcance da paz, hoje somos para mantermos a paz, aprofundarmos a paz e fazermos da paz bandeira essencial. Dr. Savimbi começou a clamar por paz, fervorosa e desesperadamente, em 2000. Queria contato direto com Eduardo dos Santos, queria falar de paz com Eduardo dos Santos. O cenário que Eduardo dos Santos deu, que o presidente dos Santos deu, portanto, que a terra, ou seja, leve, foi de que rendição à morte. Não quer negociar. Portanto, ou continuamos o combate, Isso não é ou, verdade. permita, Isso não é verdade. Isso não é verdade. discurso, Estamos acima do tempo, doutor Calado, Estou mesmo a terminar. Não é verdade. Deu-se 2 cenários ao Dr. Savimbi quando queria negociar a paz: rendição ou morte. Quem conhece o Dr. Savimbi e o presidente dos Santos conhecia bem o Dr. Savimbi, sabia que o Dr. Savimbi nunca ia se render, mas também nunca ia entregar-se à morte. Diante deste cenário, só restavam 2 caminhos ao Dr. Savimbi. Primeiro, promover uma Conferência Nacional de Quadro, 16ª Conferência, portanto, princípios de 2001, onde instruiu os quadros que o MPLA decidiu matar, não quer negociar a paz. Usei todos, usou-se até canais religiosos. Em geral, o presidente Savimbi orientou o atual presidente do partido, engenheiro Adalberto Costa Júnior, era o nosso representante junto do Vaticano, a instar o Papa João Paulo II na altura, no sentido de
portanto, interferir na mediação que o Dr. Savimbi e a UNITA quiseram para Angola naquela altura. Decidiu-se em limitar primeiro. Estou mesmo a terminar. Escrivão, esse tema sensível. Decidiu-se o caminho da eliminação e o Dr. Savimbi morreu, como todos vimos, como combatente para a liberdade, junto do povo e, portanto, na região onde fundou este importante movimento. Lição. Doutor, A guerra do tempo. é mesmo para terminar. Ninguém ganhou com a guerra. Dizia o Dr. Savimbi, num conflito, quando se parte para um conflito, ainda que a gente saia vencedor, deixa-nos sempre mesmo sequelas também, ok? O MPLA não ganhou com esta guerra. Não vale a pena pensarmos que o MPLA ganhou. A UNITA não ganhou com esta guerra. Não vale a pena pensarmos que a UNITA ganhou alguma coisa com essa guerra. Ou que estávamos felizes lá na Jamba. É mentira. Não estávamos nada felizes na Jamba. Fomos lá nos submeter àquelas condições para resistirmos contra um governo, um Estado monolítico, para resistirmos contra o monopartidarismo, contra a economia planificada, etc. Agora, a paz tem de ser abraçada com verdade. Que não façamos da paz troféu de partidos ou de indivíduos. Doutor Palanga, que façamos da paz, a alavanca para o crescimento, para o desenvolvimento do país, mas para a felicidade do nosso povo. E quando começamos a levantar essas coisinhas, estamos a afugentar o empresariado externo. Você não pode apelar ao empresariado estrangeiro para vir investir no país. E quando chegam, você lhes exibe paiões. Não, escrivão, permita-me só, essa história de que Jonas Savimbi... 30 segundos mesmo, doutor. É uma história que foi criada pela UNITA e está aqui, está a ser repassada pelo Dr. Domingos Epalanga. O engenheiro José Eduardo Santos sempre foi aquele político muito refinado. Sempre foi aquele político que sempre quis conversar com Jonas Savimbi. Em 92, Jonas Savimbi teve a oportunidade de negociar. Não negociou, preferiu ir às matas e continuar com a guerra. Isso, meu amigo Dr. Domingos Epalanga, não traz. Não é verdade que em 2002... Negocia como se assassinaram aquilo, não é verdade que em 2000, Jonas Savimbi quis negociar e Eduardo Santos diz ou a morte ou que se poderia render. Não é verdade isso. Agora, é importante aqui trazer. Permita-me só. Assassinou os negociadores. Matou Jeremias Chetuga. É importante. Matou o Alicerce Tem que deixar falar. Já é importante. Um minuto eu dedico à juventude angolana que, na nossa forma de ver, está a atravessar momentos muito difíceis. É facto que está a levar com que importante nata de poucos quadros jovens que este país preparou, muitos que eram bolseiros fora do país e que formaram-se em universidades de prestígio com os parcos dinheiros do Estado angolano, estamos a ver abandonar desesperadamente o país, quadros que tinham espaços, inclusive, na função pública, e eu posso citar, jovens estão a abandonar a Sonangol, tanto a maior empresa pública do país, jovens estão a abandonar a Agência Geral Tributária, jovens estão a abandonar a Endiama, jovens estão a abandonar a Rádio Nacional, a Televisão Pública de Angola e o Jornal de Angola, jovens estão a abandonar, portanto, os vários ministérios, governos provinciais, administrações municipais, jovens estão a abandonar aqui importantes empresas privadas, inclusive até do setor petrolífero. Portanto, estão a abandonar o país porque, primeiro,
os salários estão altamente inflacionados, os jovens ganham em Kwanza, a inflação não para, continua a disparar, mas também e sobretudo porque os jovens não conseguem vislumbrar a resolução destes problemas a médio e longo prazo. Os jovens perderam total e completa crença e esperança nos titulares que governam este país e estão a ir embora. Infelizmente, o governo colonial levou o importante do país, os nossos recursos. Mas hoje a má governação, pior do que o período de colonização, está a levar o que o país tem de mais importante. A sua juventude, está a levar o seu saber, está a levar a sua inteligência e o seu vigor. O país está a perder mais hoje do que perdia, portanto, no tempo colonial. E mais, os jovens que o país está a perder hoje, que estão a ir trabalhar e dar o seu melhor na sua fase de juventude para o progresso e a opulência de outras nações, porque não fazemos absolutamente nada com os nossos jovens, muitos deles não voltarão mais para o solo pátrio. E continuaremos aqui, portanto, doutor, nesta condição completamente, portanto, depreciativa. Obrigado. O meu minuto hoje vai para o ato que está a ser dirigido pelo Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, que começou este ato ontem, que é o ato de condecorações daqueles cidadãos que muito fizeram para esta Angola. Estou a falar na classe de paz e desenvolvimento e na classe independência. Tivemos aí bons jornalistas que foram condecorados. Falo de Amílcar Xavier, falo de Ernesto Bartolomeu. Quem não quer ouvir um jornal das 13 na Rádio Nacional, na voz do Amílcar Xavier, o considerado R7 ou CR7, quem não quer ouvir um Ernesto Bartolomeu no jornal das 20 horas na TPA, na Televisão Pública de Angola. Portanto, dentre outros músicos, quem não queria ouvir ou quem não quer ouvir as músicas de Bonga, quem não quer ouvir as músicas de Paulo Flores, críticos, mas da melhor forma, trazendo uma música, alertando o executivo, mas fazendo política. E é isso que nós fomos vendo. Portanto, eu penso que o Presidente João Lourenço está a ter um ato muito nobre e trouxe também uma figura muito proeminente na política e na justiça. Trouxe Manuel Miguel da Costa. Quem não conhece Manuel Miguel da Costa, eu entendo que não conhece a justiça em Angola. Manuel Miguel da Costa foi um dos primeiros advogados daqui de Angola, do número de 10, penso eu que Manuel Miguel da Costa está no número 8. Os primeiros advogados, os primeiros estudantes da Universidade Católica, da Universidade Dr. Antônio Agostinho Neto. E, portanto, penso eu de que o Presidente João Lourenço, com este ato, está mesmo a trazer a união e a unidade nacional.